O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo o tempo santo da Páscoa. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Nós cremos piamente que o Senhor vivo está. Cremos que verdadeiramente Ele ressuscitou e abriu para nós as portas do paraíso. A ressurreição de Jesus não é uma teoria, não é uma invenção dos discípulos, não é de modo algum uma ideia da igreja para juntar gente. Não. A ressurreição de Jesus de verdade aconteceu e nós cremos piamente. E por que cremos? Primeiro, porque a igreja nos diz. A igreja nos falou. Os apóstolos todos, depois de terem traído o Senhor, ao correrem da cruz e abandonarem o Senhor sozinho, todos eles morreram derramando sangue. E ninguém morreria por uma mentira. Ninguém entregaria a vida por uma mentira. Aqueles homens saem anunciar o Evangelho. Anunciam que Cristo morto, que Cristo agora ressuscitou. E essa pregação e esse anúncio vai se espalhar por todo o mundo. E nós cremos porque a igreja nos disse. E nós cremos porque a igreja pregou. E nós cremos porque a igreja sustenta que verdadeiramente Ele ressuscitou. Mas agora,
depois de toda a nossa caminhada de igreja, depois de toda essa nossa caminhada rumo aos céus, nós só não cremos unicamente porque a igreja nos falou. Nós cremos verdadeiramente que Ele ressuscitou, porque Ele nos conduz, porque nós sentimos a Sua presença viva, porque Ele nos dá livramento, porque Ele nos protege, porque Ele nos guarda, porque Ele nos conduz, porque Ele nos aceita como nós somos. Não é só e unicamente porque a igreja nos diz, mas a nossa experiência de servir ao Senhor nos faz de verdade enxergá-lo ressuscitado, a nos conduzir rumo aos céus. Observem que, se existe uma palavra no Santo Evangelho que inflama o nosso coração de pastor, que inflama os nossos corações de ovelhas, é justamente esse capítulo 10º, esse bendito capítulo 10º do Evangelho segundo João. Por quê? Porque verdadeiramente aqui nós vemos que nós seguimos Jesus, é a Ele que nós viemos ver, é a Ele que nossos olhos continuam a brilhar, é a Ele que verdadeiramente nós conseguimos sofrer e entregar a nossa vida sem arrependimento nenhum. E por quê? Por causa dessa afirmação que Ele faz: eu sou um bom pastor. Olha, se vocês estudassem, tivessem a oportunidade de estudar de verdade as Sagradas Escrituras de uma forma científica, vocês iriam ver, perceber, que o Senhor não falou só uma coisa artificial assim: eu sou o bom pastor. Não. Ele fala algo mais profundo: eu sou o belo, o santo, o perfeito, o completo pastor. Todos esses adjetivos aqui traduzem com pobreza aquilo que o Senhor falou quando fala kalos. Eu sou o pleno, o perfeito, o belo, o completo pastor. Ou seja, Ele é o tudo das nossas vidas. Com Ele, nós somos alguém. Sem Ele, nós somos ninguém. E é impressionante porque muitas vezes nós estamos vivendo em um mundo em que não se sabe a quem seguir. São tantas teorias, são tantas ideias, são tantas maldades, são tantas vozes a dizer o que é certo, o que é errado. São tantos direcionamentos que a sociedade nos impõe, que a sociedade nos coloca, que nós não sabemos muitas vezes que voz escutar. É uma pena tão grande que muitas das ovelhas do redil do Senhor conseguem escutar com clareza tantas vozes que o mundo nos coloca, mas estão como que surdos para escutar a voz perfeita do belo pastor, a nos falar, a nos orientar, a nos mostrar verdadeiramente o caminho dos céus que nos vai colocar em crise, a nos mostrar verdadeiramente o caminho dos céus que vai nos transformar muitas vezes em pessoas antipáticas, não aceitas pelo mundo, em pessoas muitas vezes tidas como diferentes. E por quê? Porque nós escutamos a voz do Senhor, que é uma voz de eternidade. Nós escutamos uma voz que vem dos céus, que nos preenche, que nos completa, que nos faz de verdade enxergar a vida com outros olhos, enxergar a vida com poesia, enxergar a vida colorida, enxergar a vida verdadeiramente como um sonho de viver, apesar dos percalços e das dificuldades da vida. Ninguém, ó cristão, tem verdadeiramente uma palavra de esperança para os nossos corações, senão nosso Senhor. Ninguém tem essa palavra que nos acalenta, ninguém tem essa palavra que nos consola,
ninguém verdadeiramente tem uma voz mais bela, mais doce, a nos acalentar nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de ansiedade. Ninguém, só Ele. E por quê? Porque Ele é belo. É essa beleza que nunca se esvai. É uma beleza que não é roubada pelo tempo. O mesmo encanto de João no século I, o mesmo encanto de Agostinho no século V, o mesmo encanto de Tomás de Aquino no século XIII, o mesmo encanto nós temos hoje, em pleno século XXI, porque Ele é belo, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. E é importante que nós entendamos que da mesma forma que o mundo quis destruir o belo pastor, o mundo ainda tenta destruí-lo da mesma forma, ainda hoje, depois de 2000 anos. É o mundo a nos dizer que ser cristão é coisa do passado. É o mundo a nos dizer que ser cristão é coisa de gente doida, de gente estranha, de gente completamente alheia ao mundo. Não! Ser cristão é coisa de quem de verdade tem juízo. Ser cristão é coisa de quem de verdade descobriu o sentido da vida, descobriu alguém que nos responde, descobriu alguém que é tão belo, que é tão perfeito e que nunca nos abandona. E vejam que coisa bonita. O Senhor, no texto santo de hoje, Ele se autoafirma, Ele se apresenta, Ele se mostra como esse pastor, que Ele vai dizer o que não é o pastor. O que de verdade não é aquele que veio pastorear. E ele diz, o mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor por quê? Porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e eu dei a minha vida por vocês. E quem nos mostra isso? A Santa Igreja, no seu ícone sagrado, a nos lembrar do crucificado da nossa fé, a nos mostrar o preço do nosso resgate, a nos mostrar o preço da nossa salvação, a nos mostrar verdadeiramente a razão pela qual nós estamos aqui, porque alguém nos amou primeiro, porque alguém verdadeiramente nos amou por primeiro. E esse amor aqui é eterno. E esse amor aqui ninguém rouba. E esse amor aqui não tem diferença. Sempre permanece o mesmo. Está conosco, não nos abandona. Pode ser um momento de pior agura, pode ser um momento de pior tormento. O Senhor conosco lá está. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, não é mercenário. Ele se preocupa conosco. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele, nós somos o seu rebanho. Ele nos recebeu como irmãos e nos fez filhos do seu Pai eterno. Em Cristo Jesus, nós somos filhos do Pai eterno, filhos adotivos, que no nosso batismo recebemos a eternidade. Que alegria maior, meus irmãos, nós poderíamos ter se não termos consciência de que fomos feitos para a eternidade, que pertencemos a Deus, que somos propriedades sagradas. Olha que coisa linda! E quem nos diz isso? A segunda leitura de hoje da carta de João. A primeira carta de João aqui. Esse João que escreveu a segunda leitura de hoje é o mesmo João que escreve o Evangelho, o evangelista, que vocês lá em Tabuas têm a imagem de São João na igreja, tão bela. Vejam, é o mesmo que assim nos diz: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Não existe uma alegria maior para nós do que tomarmos consciência de que somos filhos de Deus, somos filhos da luz, não fomos feitos para as trevas, embora o mundo tenta o tempo todo nos transviar, nos tirar do caminho. Vejam que presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos.
E o Senhor continua: eu sou o bom pastor, ergo sum pastor bons, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Olha que afirmação aqui: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus te chamou do jeito que você é, com os seus defeitos, com os seus limites, com os seus pecados. Te chamou assim. Por quê? Porque te ama. Muitas vezes eu já vi tantos cristãos, todos, a dizer assim: olha, padre, eu não vou assumir essa função na igreja porque eu não sou digno. Olha, padre, eu não sou digno disso nem daquilo. Que tolice! Se o Senhor chama, Ele chama porque Ele nos conhece. Ele conhece mais de nós do que nós mesmos. Ele conhece mais de você do que você mesmo. Ele me conhece mais a mim do que eu me conheço. E é impressionante por quê? Porque mesmo Ele olhando para nós, vendo que nós somos de verdade quebradiços, pequenos, ínfimos, defeituosos, Ele continua a nos amar. Não desiste da gente. Continua a nos amar do jeito que nós somos, apesar da pequenez. Só que é interessante por quê? Porque ele diz assim: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, é preciso que nós acreditemos nessa verdade, que Ele é bom. Basta de reclamar da vida, de olhar a vida com um olhar preto e branco, de só ver coisas negativas na vida, nada está bom, nada presta, tudo está ruim, todo mundo é errado, só eu sou bom. Não. É preciso conhecer também a Ele, ver que Ele é ciumento. Sim, Deus é ciumento. Ver que Ele é exigente. Sim, exigente. Enjoado tantas vezes. Mas por quê? Porque nos ama. Não existe ninguém que exija tanto de nós do que o Senhor. Exige de verdade porque quer o nosso bem. Não é indiferente a nós. Não nos olha com um olhar grosseiro, não. Mas sempre com aquele olhar penetrante que fascinou Mateus, que fez com que ele tudo deixasse para seguir. Sempre com aquele olhar penetrante que olhou para o Sirineu, com aquele olhar penetrante que olhou para João, para sua mãe no alto da cruz, com aquele olhar penetrante que olhou para Dimas no alto da cruz, o mesmo olhar que dispensou ao te resgatar, e você nem sabia que Deus te olhava, e você nem percebeu Ele te olhando, e tantas vezes foi assim. Umas vezes o Senhor olhando com alegria, que felicidade dessa minha ovelha tão fiel. E algumas vezes Deus olhando com o coração na mão, mas que tristeza, que demora de se converter, de ser todo meu. E o Senhor a lamentar, olhando a nossa mesquinhez, de não conhecê-lo, de verdadeiramente não conhecermos o Senhor. E quando uma pessoa deixa de servir a Deus? Quando ela não conheceu o Senhor. Porque quem conhece a Deus é incapaz de não servi-lo, viu? Quem conhece a Deus de verdade é incapaz de ir embora. Sabe que não encontra alento em lugar nenhum. Sabe que só Ele é o nosso alento. E Ele continua assim: olha, eu dou minha vida pelas ovelhas. Eita, que afirmação forte.
O Senhor, o bom Deus, deu a sua vida por mim, por você, pelos nossos pecados, pelas nossas infidelidades, pela nossa mesquinhez. E o Senhor continua: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem são, Pai, estas ovelhas que não são do redil do Senhor? Todos aqueles que não tiveram a oportunidade de em vida conhecer a Jesus, porque ninguém anunciou, não apareceu nenhum arauto do Evangelho a anunciar o reino de Deus. Mas as ovelhas do rebanho do Senhor escuta a voz do Senhor, escuta a voz do seu Senhor que fala às nossas consciências, escuta a voz do Senhor que nunca se calou e sempre busca nos atrair a Ele. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, não basta só dizer que ama a Deus, não. É preciso escutar a voz de Deus. E escutar aqui não é fazer ouvido de mercador, não. O que é ouvido de mercador? É quando a gente vai numa feira que tem lá um monte de gente gritando e a gente não guarda nada daquilo que a gente escutou. Não. Escutar a voz do Senhor é deixar Ele falar e deixar aquela voz dele criar eco no meu coração. Por que tantas pessoas mesquinhas no mundo? Porque não escutaram a voz do Senhor. Quando o marido é infiel, porque não escutou a voz do Senhor. Quando uma esposa é infiel, porque não escutou a voz do Senhor. Quando alguém pratica uma maldade com alguém, porque não escutou a voz do Senhor. Olha, quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, um dia dessa semana, foi desvendado um crime lá na minha cidade, em Alagoas. Um rapaz, eu não recordo de conhecê-lo pessoalmente, mas trabalhou com minha mãe, na época que minha mãe vivia envolvida fortemente em política. E esse rapaz estava em um bar e de repente vai no banheiro, quando pensa que não, uma pessoa encontra ele morto com um tiro dentro do bar. Isso ano passado, em julho, 15 de julho, 16 de julho, um dia assim. E aí, os dois rapazes que estavam com ele na mesa, foram lá socorrer, tentar socorrer e tal. A polícia desvendou essa semana o crime. Os dois rapazes que estavam com ele na mesa, dando a dica para os dois assaltantes, os dois outros que vinham matar. Estamos aqui sentados, tal. E depois eu testemunho, ainda tentei animá-lo, não sei o que, mas não teve mais jeito. E a polícia ali falou: não, foram eles que mataram, estão presos 4. E aí a gente para pensar assim, mas que segurança a gente tem? Quem é nosso amigo de verdade? Quem nos ama verdadeiramente? Quem a gente pode confiar nesse mundo? E quando a gente para responder todos esses questionamentos, a gente só chega a uma conclusão: só o Senhor e ninguém mais. Só o Senhor, o bom Deus, é nosso amigo, se entrega de verdade por nós porque nos ama. Só Ele. E escutar a voz de nosso Senhor quer dizer sermos honestos, termos hombridade, dignidade, responsabilidade comigo, com o outro,
ser num mundo diferente, ser num mundo de verdade alguém que serve a Deus e descobriu a razão de escutar essa voz bela do Senhor. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Ele mesmo deu livremente. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ao olharmos o Senhor Jesus como bom pastor, Santo Agostinho, ele diz assim: para vocês eu sou bispo, com vocês eu sou cristão. A mesma coisa a figura do padre. Para vocês eu sou pastor, com vocês eu sou ovelha do rebanho do Senhor. Assim como vocês são guiadas por Cristo, pela minha voz, pelo meu pastoreio, eu com vocês também sou guiado até Ele pela voz do meu bispo. Ou seja, para vocês eu sou o pároco, com vocês eu sou ovelha do rebanho confiada do Roberto. Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco. O que não podemos de modo algum é perder esse encanto, essa beleza, essa santidade de servir a Deus. É claro, minha gente, quantas reclamações eu recebi de tantos aqui no Riachinho na Semana Santa. Ô Padre, pelo amor de Deus, a segunda Semana Santa. Ô Padre, pelo amor de Deus, a última Semana Santa que teríamos com o Senhor. Ô Padre, e agora? Ô Padre, e agora? Como é que vai ser a nossa Semana Santa? E eu dizia, do jeito que infelizmente a sociedade quer. Eu celebrando aqui, vocês assistindo lá. Mas uma coisa, minha gente, mesmo que impeçam da gente rezar e ir à igreja, sempre temos que dar um jeitinho de servir a Deus, viu? Sempre. Nem que seja aquela comunhão rapidinha, correr por todo mundo, como em alguns lugares proibiram até do povo comungar. Vocês, mesmo com tudo fechado, nunca ficaram sem receber a Eucaristia. Quem ficou sem receber é porque, me desculpem a expressão, é danadinho. Mas que a Eucaristia sempre foi distribuída aqui na igreja para quê? Para que você nunca deixasse de verdade se alimentar naquele que nos mantém de pé. Então é preciso guardar esse encanto. É preciso não perder esse brilho dos nossos olhos, de vermos de verdade Ele como nosso Deus. Não permita que nada, nem ninguém nos roube de Cristo. Nada. Nenhuma doença, nenhuma dificuldade, nenhuma calúnia, nenhum problema de relação com o outro nos afastar de Jesus. Ninguém nos afastar de Cristo. Ninguém. Por quê? Porque o que nós temos de verdade é Ele que nos mantém de pé. Porque Ele é bom, porque Ele é santo, porque Ele verdadeiramente é o nosso Deus. É que nós, ao olharmos esse texto aqui, que Pedro, discussando, nos diz: Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes. Isso aqui continua sendo atual. Para o mundo, isso aqui ainda vale. Jesus é a pedra que vós, os construtores, aí estão desprezando. Mas para nós cristãos, Ele de verdade é a pedra angular. Ou seja, é Ele quem dá sustentação às nossas vidas. E todo quem pensa que pode construir a vida sem Jesus. Porque Ele é bom, porque Ele é belo, porque Ele é santo, porque Ele nos protege, nós podemos cantar esse salmo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. E porque tudo isso, Padre? Porque João vai nos dizer assim: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Se no nosso coração, nas manifestações que nós vemos no dia a dia ao Senhor, Ele é tão belo, Ele é tão santo, imaginemos a alegria de contemplá-lo face a face na eternidade dos céus. Uma alegria sem par, uma alegria sem tamanho, uma alegria que verdadeiramente nos vai fazer sermos tudo nele e nada precisar mais. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, que o Senhor, o bom Deus, nos proteja e nos faça crescermos verdadeiramente nessa amizade. Que essa amizade vai nos abrir as portas dos céus para um dia reinarmos gloriosos com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,